Dados on-chain. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Essas barras aqui em cima, elas mostram o tamanho dos pullbacks em tendências de alta do Bitcoin. Ou seja, o tamanho do drawdown em tendências de alta. E perceba que o Bitcoin, ele sempre, ou na maioria das vezes, recua até as trações de Fibonacci de 38,2, 50 ou 61,8. E o Bitcoin, na tendência de 2011, ele recuou lá em 38,2, depois lá em 50%. Na de 2012, ele recuou até 38,2, depois lá em 61,8%. Em 2017, nós tivemos também um recuo até 38,2%. Em 2019 e 20, a gente teve 38,2, 50, 61,8, depois 50 de novo. Enfim, ele sempre repete esse recuo, esse pullback nas ondas de Elliott, como diz Elliott em sua teoria. E no momento, se a gente está considerando que estamos em um bull market, que o preço já reverteu, o Bitcoin só recuou 18% até agora. O drawdown máximo dele em 2023 foi de 18%. Ele não caiu mais que 18% em 2023. Ou seja, mesmo eu acreditando que estamos numa tendência de alta, eu vejo ainda muito espaço para recuar. É por isso, por exemplo, também que eu estou nessa operação shortada. E caso o Bitcoin ele vá para o meu próximo alvo, lá em 33 mil, eu vou shortar de novo. Porque eu vejo muito espaço de recuo. Esse gráfico aqui mostra o volume de Bitcoins sendo transferidos de uma carteira para outra. Por que eu gosto de analisar ele? Porque geralmente com uma reversão de preço, na verdade 100% das vezes que a gente teve uma reversão de preço, a gente teve uma reversão nesse volume também. Ele chegou em zonas muito baixas, onde poucos bitcoins eram transferidos de uma carteira para outra, ou seja, negociados, e começou a subir e fez um sinal de V, uma reversão em V, que é o que a gente está vendo agora. Desde o caso da FTX, em novembro do ano passado, a gente está vendo o volume de bitcoins sendo transferidos entre carteiras subir também, fazendo essa reversão em V. Então, outro indicador interessante para a gente considerar que de fato estamos em um bull market. Próximo. Esse gráfico traz duas médias móveis interessantes para a gente. Essa média rosinha é uma média de 30 dias, ou seja, de um mês. E azul, uma média anual, uma média de 365 dias do ano. Uma média de 30 dias e de 365 dias do quê? De depósitos e saques da corretora. E perceba que quando essas duas médias se cruzam para baixo, temos um bear market. Quando elas se cruzam para cima, temos o bull market. Se cruza para baixo, temos um bear market. E no mês passado nós cruzamos ela para cima novamente, o que nos dá outro indício de que estamos em bull market. Próximo. Quando eu digo para vocês que não tem lógica o Bitcoin perder os 15 mil dólares novamente, é por conta desse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra a quantidade de Bitcoins comprados por cada nível de preço. E perceba que entre 17 e 30 mil dólares nós temos a maior acumulação de Bitcoins. Isso é o Smart Money. 17 a 30 foi a sua zona de acumulação máxima. Foi onde o homem composto de Wyckoff atuou, onde o Smart Money atuou. Por sinal, eu já comentei em diversas outras análises que o fundo do Bitcoin, para mim, era em 17. E que 15 só foi um cisne negro causado pela FTX. Mas que não era para ter acontecido. Não estava nos planos do Composite Man que acontecesse. Não estava nos planos do Smart Money que acontecesse. Aconteceu e logo depois retornou. Por quê? Porque não era para acontecer. Já fiz essa análise diversas outras vezes mostrando um gráfico para vocês, mas o foco aqui é mostrar que o Smart Money ele atuou aí, entre 17 e 30. E ele não vai deixar o Bitcoin perder essa faixa, essa zona, esse local de acumulação. Caso ele chegue para essa zona novamente, ainda estamos, né? Vamos ter muito mais acumulação, muito mais acumulação, muito mais acumulação. Em momento algum ele vai deixar de acumular e passar a distribuir na mesma faixa que ele acumulou. Isso não existe, isso não acontece. Então não faz sentido a gente pensar por questões já esperadas do mercado que o Bitcoin volte a cair para 15. A gente pode ter um baita cisne negro, como foi, por exemplo, o da FTX, e traga uma pressão vendedora muito forte já em fundo, como aconteceu, por exemplo, quando o Bitcoin teve o cisne negro, quando ele já estava lá em 20, 21 mil dólares. Sim, pode acontecer, mas é pouquíssimo provável. Não existem razões para pensar
que o Bitcoin vai perder esse fundo, mesmo falando em recessão. Por quê? Porque a recessão já vem sendo precificada há muito tempo. Os números de Bitcoin em prejuízo caíram para mínimas históricas. 4,79 milhões de Bitcoin nesse momento estão no prejuízo. E, historicamente, quando a gente chegou nessa zona, 2016, 2019, 20, 21, esse número começou a cair ainda mais. Então 4,79 passou aí para 2, para 1, para quase 0. Por quê? Porque o preço começou a engatar altas cada vez mais expressivas. Para finalizar, o NUPL, um gráfico que mostra o sentimento dos investidores dividido por capitulação, medo, otimismo, fé e euforia. Perceba que a gente nunca esteve na zona de euforia desse indicador no gráfico do Bitcoin. E no momento estamos numa zona de otimismo. Já saímos da zona de acumulação, já passamos pela zona de medo, que foi lá entre 19 a 23, 24 mil dólares, e agora estamos numa zona de otimismo dos investidores.